Então, shalom, shalom, bom dia, queridos, muito bom, né, estarmos aqui nessa jornada, né, eu creio que isso é transformador de vidas, e nós vamos continuar hoje, né, eu quero dar bom dia, um shalom para todos vocês, diversos lugares, né, do país e fora do país, e hoje nós vamos, nós temos uma convidada, né, pastora Magda vai estar compartilhando, a gente vai estar trocando aqui, né, uma ideia. E eu quero apresentá-las a vocês de uma forma um pouco diferente, né? Eu estou até com uma camiseta aqui, não dá para ver, mas diz cuidando de quem cuida, né? É algo que nós temos, um trabalho que nós temos desenvolvido, Rondônia, Mato Grosso, né, com pastores e líderes. Nós temos, né, a rede de cuidados, onde eu, a pastora Magda e outras duas psicólogas temos um trabalho de trabalhar exatamente isso, né? Eu diria, o trabalho de trabalhar, né? Mas um trabalho onde nós temos desenvolvido a saúde emocional, tratado, né, feridas, trabalhado cura, libertação, restauração, né, trabalhado identidade, né, para que eles cumpram o propósito de Deus na vida deles, né? A partir agora da próxima semana nós vamos iniciar uma escola só para pastores e líderes sobre depressão e as suas implicações, onde nós vamos aprofundar um pouco esse tema que é tão importante e que, na verdade, vai se tornar agora verdadeiramente uma necessidade de pastores e líderes saberem tratar depressão de uma forma adequada, porque nós vamos receber, né? Creio que nós vamos ter colheita, né? Pós-pandemia, já estamos tendo. Então, essas pessoas, como sempre, elas vão vir marcadas, né? Elas vão vir feridas. Então, como nós vamos tratar, como nós vamos curar, como nós vamos ser instrumentos de Deus, né? Nesse processo. Né? Então, a pastora Magda tem muita experiência, tanto em conhecimento como realmente em prática, né? Em cura, em libertação, em restauração. E hoje ela vai compartilhar alguns princípios conosco dentro disso, dentro dessa dinâmica que nós temos identificado, tratado, né, aconselhado os pastores e líderes. Realmente é uma área bem importante, bem pertinente, que é a questão das emoções, né? Aqui, graças a Deus, nós já temos entendido essa verdade, sido libertos, né, por essa verdade, de que nós precisamos olhar a nossa alma, que é a nossa mente, a nossa vontade e as nossas emoções. Porque se nós não olharmos para isso, se nós não realmente voltarmos os nossos olhos para essas questões, nós vamos estar sempre muito limitados, vamos estar sempre muito realmente paralisados dentro daquilo que é a proposta quando nós lemos, né, em João, né, que Cristo veio para nos dar vida e vida em abundância. E vida em abundância vai falar de uma vida completa, de uma vida íntegra, que tenha fruto, né? E tenha resultados. Mas todo esse fruto, todo esse resultado parte de uma vida interior para uma vida exterior. Amém? Então, a pastora Marta está com uma liberdade, né? Vai estar compartilhando conosco. E ótimo tempo de ministração para nós. Amém? Amém. Deixa eu ver. Estão me ouvindo, gente? Beleza, som? Ótimo. Amém. Shalom a todos, né? Que Deus venha falar conosco nessa manhã, amém? Eu queria começar lendo Efésios 4, 31. Nós vamos falar hoje sobre raízes, né? Removendo raízes malignas da alma. É forte esse tema aí, né? E queremos começar lendo aqui Efésios 4, 31, texto que diz: toda amargura, e ira, e cólera, e gritaria, e blasfêmia, e toda a malícia sejam tirados dentre vós, né? Esse texto, ele é forte, e ele mostra que a amargura, ela não está sozinha, né? Ela está aí conectada com a ira,
está conectada aí com a gritaria, né? A cólera ou ira, com blasfêmia, com malícia. Então, nós vamos falar sobre amargura, né? Vamos começar aqui falando sobre amargura e removendo então a raiz da amargura. Queridos, nós vemos aqui na família, né? Muitas vezes na família há muita amargura e pela experiência também em libertação, temos visto que essas raízes malignas de amargura, elas, e cólera, ira, e medo, ciúmes, inveja, essas raízes malignas, elas têm perdurado na família, elas têm se transferido, né? Através da questão genética, da questão familiar, né? Da questão da iniquidade familiar. E nós temos na Bíblia como exemplo a família de Saul, né? Sabemos que Saul tinha um grande projeto, um grande propósito, né? Deus tinha um grande propósito com Saul, e ele não consegue levar esse propósito debaixo da bênção de Deus, né? Vemos que Saul tinha várias feridas de alma, ele tinha problemas sérios de alma, e acaba que ele transfere isso, né? E podemos ver aqui, quero ler também em 2 Samuel 6, temos essa raiz, né? Essa raiz de amargura que havia na vida de Saul, raízes aí malignas, se manifestando também na vida da sua filha, Mical, né? Em 2 Samuel 6, fala, deixa eu ver aqui o versículo, a partir do versículo 5, né? Davi e todos os israelitas iam cantando e dançando perante o Senhor, ao som de todo tipo de instrumentos, de pinho, harpas, liras, tamborins, chocalhos e símbolos. Então, Davi entra em Jerusalém cantando e adorando o Senhor, né? Dançando ali por trazer a arca, por cumprir ali o propósito de Deus, obedecendo ao Senhor. Mas vemos aqui também que Mical, ela critica Davi, né? No versículo 16, aconteceu que entrando a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, observava de uma janela, e ao ver o rei dançando e comemorando perante o Senhor, ela o desprezou em seu coração. E então ela depois tem um diálogo também, né? No versículo 20, voltando Davi para casa para abençoar sua família, Mical, filha de Saul, saiu ao seu encontro e lhe disse: como o rei de Israel se destacou hoje, tirando o manto na frente das escravas de seus servos, como um homem vulgar. E ela critica Davi, né? Vemos aí que a crítica, então, está bem ligada com a alma. Davi entra em sua casa para abençoar. Davi estava alegre, Davi estava ali cheio do Espírito, né? Por ter cumprido o propósito de Deus. Então, vemos que essa raiz de amargura, ela tem sido gerada nas famílias. E começa, muitas vezes, numa idade, no convívio familiar, né? Até mesmo quando crianças, se as pessoas estão convivendo com esses tipos de situações aí, então ela começa já a se manifestar. Acho que todos nós já ouvimos uma palavra assim: você está de cara feia hoje, você está de mau humor, está de bom humor. Essas mudanças de humor, né? Essa questão de estar
muitas pessoas falam a expressão também cara amarrada. Nós vemos também na Bíblia a questão de Caim. Quando Caim está ali para cometer aquele crime, para cometer ali o pecado, Deus o confronta. E Deus fala claramente com ele que o pecado jaz à porta dele, mas era do seu coração. E Deus o confronta, Deus fala, por que descaiu o teu semblante? Essa é a palavra que Deus confronta ali Caim. Então nós vemos que essa raiz de amargura, ofensa, ela consegue então trazer esse aspecto para a nossa vida. Vamos ver aqui. Muitas pessoas também usam a expressão, você está um pouco rabugento, né, hoje. Você fica com rabugice. Então, são expressões que demonstram a manifestação dessa amargura, né? Mau humor, essa questão do semblante descaído, de estar aborrecido, muitas vezes, ou sempre estar, né? Não é algo ocasional, uma pessoa que sempre está nessa dimensão aí aborrecida, de mau humor. Então, nós vemos que a raiz de amargura, ela precisa ser removida da nossa vida, né? Então, ela demonstra na nossa vida raízes aí, e podem ser transferidas, né? Vemos aí a manifestação familiar aqui, através da vida de Saul, da família de Saul, a amargura se manifestando, então, agora, na vida de Mical, sua filha. E é preciso tratar, né, irmãos? Porque a amargura, ela é um pecado do coração, é uma condição que traz destruição para a vida de muitas pessoas, né? Nós vemos pessoas e famílias que estão debaixo desse problema de alma, né? Desse problema do coração aí. A amargura é um ato pecaminoso e ela pode ser devastadora. Ela desperta uma série de outros pecados, né? Como nós vimos ali em Efésios 31, que a amargura ela está conectada com outros pecados, como ódio, crueldade, hostilidade, autopiedade, resistência a ser ensinado, né? Rancor, desejo de vingança, ambições cheias de orgulho e arrogância. Porque Saul não consegue cumprir o seu propósito? Porque, na verdade, ele deixa de viver, né, o propósito de Deus, os interesses de Deus, e ele passa a viver os seus próprios interesses, né? O egoísmo aí, né, o orgulho, a arrogância, está muito latente na vida de Saul, né? Então, veja, queridos, que podemos ter um lindo propósito, né? Um propósito tremendo de Deus na nossa vida. Mas se não tratarmos nossa alma, se não tirarmos a nossa alma dessas dimensões de orgulho, de amargura, e não fazemos uma reflexão e até mesmo um mapeamento, né? Hoje nós vamos aí fazer um mapeamento rápido dessas conexões de raízes que atrapalham o nosso propósito de ser cumprido, né? Então, vamos lá. Então, a amargura ela é caracterizada por um espírito incapaz de perdoar e por atitudes críticas e negativas. Então, queridos, crítica, tem gente que fala, mas a crítica pode ser construtiva, né? Isso é um engano, porque toda crítica vai demonstrar essa questão da amargura, né? A crítica, na verdade, são palavras que manifestam amargo, né? O amargo na nossa vida. A amargura também, ela motiva a murmuração. Já até comentaram aí, né? A amargura, ela motiva a murmuração. E Deus detesta a murmuração, né, queridos? Vemos ali que o povo de Israel sofreu sentenças de Deus devido à sua murmuração.
Números 11:1 fala: aconteceu que o povo começou a queixar-se das suas dificuldades aos ouvidos do Senhor. Quando eles ouviu, a sua ira acendeu-se. O fogo da parte do Senhor queimou entre eles e consumiu algumas extremidades do acampamento. Então, vemos aí que o povo de Israel sofreu sentenças da parte de Deus pela questão de queixar-se, de murmurar-se. Então, a amargura, ela também motiva a murmuração, né? A amargura também traz sofrimento e uma angústia enorme para a própria pessoa, né? Para aqueles que ficam debaixo desse comando aí, desse espírito, porque a amargura, ela prejudica a própria pessoa que não se livra, né? Que não se limpa dessas raízes. E muitas vezes, queridos, é como eu disse, ela é até familiar, né? Então, um pai amargurado, ele vai manifestar isso na sua vida, na sua paternidade, no seu convívio, né? Em família, e isso acaba se transferindo, né? Para seus filhos, e assim por diante. Uma mãe também, né? Uma mãe amargurada que demonstra ali, ela vai acabar manifestando isso. Isso pode, é tão terrível que isso pode estar conectando gerações. Então, veja que cura e libertação também estão muito ligadas, porque é a iniquidade, né? Ela vai contaminando a genética e se manifestando. Então, a murmuração, ela pode também, a amargura e a murmuração pode ser um empecilho, né, muito forte para alguém que deseja um ministério, para alguém que deseja realmente cumprir o propósito de Deus. Jó 7:11 diz o seguinte: por isso não me calo, e na aflição do meu espírito desabafarei, na amargura da minha alma farei as minhas queixas. É a murmuração, né, manifestando aí. Minha vida, Jó 10:1. Minha vida só me dá desgosto, por isso darei vazão à minha queixa, e de alma amargurada me expressarei. Então, vemos aí também, novamente, a amargura sendo manifestada através da murmuração. Jó, ele diz que a sua alma amargurada vai falar, né? Vai expressar. A amargura também encontra grande prazer na fofoca. Terrível, né, queridos? Que a fofoca, ela destrói, né, vidas, destrói famílias. A fofoca é uma língua, né, afiada, com flechas, né, ou seja, palavras envenenadas que apontam, né, para outros. Então, temos aqui Salmo 64. Defende-me da conspiração dos ímpios e da ruidosa multidão de malfeitores. Eles afiam a língua como espada e apontam como flechas palavras envenenadas. De onde estão emboscados, atiram no homem íntegro. Atiram de surpresa, sem qualquer temor. Veja, queridos, isso é terrível, né? Isso é terrível. A amargura, ela tem grande prazer na fofoca, e a fofoca, ela pode destruir vidas, ela pode paralisar chamados. Então, nós precisamos tanto nos mapear sobre isso, como também, agora que cuidamos de pessoas, temos que observar se há essas raízes na vida das pessoas, e nós precisamos levá-las ao reconhecimento disso, e a libertação e a cura dessas raízes. Raízes, na verdade, precisam ser arrancadas, né, irmãos? Arrancadas mesmo pela raiz. Colocar o machado, né, que é a palavra de Deus, e ser arrancados. Segundo Coríntios 12:20, diz o seguinte: pois temo que ao visitá-los, não os encontre como eu esperava, e que vocês não me encontrem como esperavam. Temo que haja entre vós brigas, invejas, manifestações de iras, divisões, calúnias, intrigas
arrogância e desordem. Então, aqui vemos que a igreja de Coríntios, irmãos, era uma igreja carnal, uma igreja sem inteligência emocional, né, pastora Rafaela? Sem tratamento de alma. O povo ali estava, né, em brigas, calúnias, intrigas e desordens, né? Isso trouxe ali contendas. Então, a fofoca, ela é uma manifestação de uma alma amargurada. Doutora, Tá certo? é Oi. interessante nós observarmos, né, que tanto a questão da crítica, da fofoca, toda essa liberação é bem resumida na frase assim: cada um derrama daquilo que está cheio. Essa frase da pastora Uau. Helena Tanuri, essa frase, eu acho ela assim, fantástica, porque é a realidade, né? Quando a Bíblia fala, né, a boca fala do que está cheio o coração, é isso, cada um vai derramar daquilo que está cheio. Então, se há amargura, se há ira, se há essa coisa impetuosa, né, mal resolvida, né, a gente vai sempre derramar, a gente vai sempre jogar para o outro. Né? Então, a forma da crítica, né, eu tenho falado, a crítica ela nada mais é do que uma insatisfação comigo, uma dificuldade de olhar para mim e mudar aquilo que eu posso mudar em mim. Então, há uma insatisfação, então eu jogo para o outro, porque é mais fácil. Mais fácil eu olhar para o outro do que olhar para mim. Bem mais fácil. Vamos ser sinceros, né, gente? É simples. Sim. Né? Então, a crítica, né, essa fofoca, essa língua, né, maliciosa em relação aos outros, as questões dos outros, aí aumenta, inventa, né, aquela coisa toda, é realmente essa expressão de uma alma amargurada, de uma alma que não... Porque, queridos, as pessoas têm defeitos, né? Mas nós temos a capacidade de olhar as qualidades, né? Nós temos a capacidade de ter esse olhar, que é o olhar que Deus tem para nós, né? Quem somos nós, né? Meu Deus! E o Senhor sempre tem palavras, pensamentos bons ao nosso respeito. Né? Então, quando a minha alma é curada, realmente a minha alma é livre dessa amargura, livre dessas contaminações que a pastora está explanando aqui tremendamente, eu vou expressar, eu vou liberar. Então, quando eu percebo essa minha palavra pesada, é um sinal, né? É um sintoma aí de que alguma coisa no meu coração, né, tem essa raiz aí de amargura. Isso eu queria compartilhar também. Amém. Muito bom, interessante isso, né? E é verdade. E a fofoca, às vezes, ela não é só disseminada, é o falar mal, né? Mas o levantar suspeitas, né? O levantar suspeitas. Então, eu tenho um problema com alguém e aí eu acabo disseminando a minha amargura, envenenando o coração de outros, né? Levantando suspeitas sobre a vida de pessoas, né? Então, isso é muito sério, isso é muito terrível. Então, estamos falando sobre isso hoje. Hebreus 12, 15, né? É muito forte esse versículo, e esse versículo acho que se formos falar, é um versículo chave mesmo também, e diz assim: cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando muitos. Então, é sobre isso, é a suspeita, né? Trazendo perturbação. Isso acontece dentro da família, né? Muitas vezes entre irmãos, né? Também, porque um se acha que o outro é mais preferido, enfim, aquelas questões familiares corriqueiras que nós conhecemos, de ciúmes e tal, e acabam crescendo como pessoas amarguradas e lançando ali perturbações, né? É interessante que Saul, ele tinha uma alma tão vingativa, a amargura era tão real na vida dele, tinha uma alma tão vingativa, que ele, para se vingar de Davi, queridos, olha o que ele faz. Ele pega a sua filha Mical e dá para outro homem. Veja, veja que situação, a que nível Saul chega na sua vingança, na sua amargura, né? Ele, deixa eu ver aqui, está em 1 Samuel 25, 43, queridos. Também tomou Davi, 43 e 40, não, 44, perdão. Porque Saul tinha dado sua filha Mical, mulher de Davi,
Apaute, filho de Laís, o qual era de Galim. Veja o nível da amargura de Saul, a cegueira que a amargura pode causar em alguém. Né? Ele acaba dando sua filha para outro, né? Para se vingar, simplesmente por uma vingança, ele comete isso é terrível, né? A amargura também é uma desgraça que a pessoa causa sobre si mesma, né? E produz uma corrente de pecados. Uma crítica, né? Uma alma crítica e amargurada é o seu próprio pior inimigo. E é alguém muito difícil de se relacionar. Né? A pastora Rafaela comentou aí porque pessoa difícil de se relacionar, irmãos. Né? Eu digo que a amargura ela é como a pressão alta, ela é um assassino silencioso, né? A pressão alta é um assassino silencioso do nosso físico, e a amargura é mais ou menos como funciona a pressão alta, né? A amargura é para o nosso emocional e para o nosso espiritual o que a pressão alta é para o nosso corpo físico. É um assassino silencioso que vai assassinar, né? Pode assassinar nossa casa, nossa família, nosso casamento, né? E nosso propósito ministerial, nosso propósito de vida com Deus até, né? Então, é algo interessante que nós precisamos realmente arrancar ali, porque ela se trata de um assassino silencioso, né? A amargura, ela causa insônia, né? Vamos ver aqui os efeitos físicos, né? Da amargura, que uma alma amargurada que começa, que não tratada, né? Ela pode somatizar o nosso físico com insônia, né? Perturbações, opressão, né? Espiritual, porque a amargura alimentada, ela vai se tornar um campo para demônios, né? Alimento para demônios, né? Uma alma amargurada, e alimentada nisso, ela vai gerar um campo para demônios se alimentarem disso. E espíritos de amargura, então, passar a me oprimir, né? A me perturbar a minha mente. Úlcera, agitação, irritabilidade, né? Palavras cheias de iras. Então, ela vai atingir os relacionamentos, porque as amizades são interrompidas, casamentos são arruinados, né? Famílias separadas e uma série de outras consequências caras que vão acontecer devido à amargura, essa raiz, né? A amargura, ela custa um alto preço, querido, tanto para as vítimas, inocentes que são, né? Quanto para o causador, né? Nós podemos ver uma geração de pessoas amarguradas nesse tempo, né, queridos? Filhos abandonados, né? O abandono infantil, ele vai gerar essa raiz, né? O abandono do esposo para com a esposa, né? O que aconteceu lá no Éden também, questão de se apartarem ali o casal, vai gerar amargura, né? Quando o esposo não trata, não cuida, não zela, né? A esposa não tem o cuidado, né? O devido cuidado com a família. Então, ele vai acabar gerando amargura e vice-versa. A esposa também, ela vai acabar gerando amargura, né? Então, nós vemos que essa raiz ela é tão terrível que ela vai causar, pode conduzir, né? E causar destruição espiritual também, né? Porque os espíritos são alimentados por ela. Sentimentos de ira e ódio, né? Nós já falamos. Essa geração está carregando muito isso, né? Vemos pessoas assim cheias de, os irmãos, os pastores aí que trabalham, né, com as pessoas que cuidam do rebanho, já podem detectar, né, queridos? As pessoas vêm cheias de rancor, né, com uma alma cheia dessas raízes aí, pela questão do abandono, né? O abandono, ele causa o vazio, né? Ele causa um vácuo terrível, e aí as pessoas vão preenchendo. E a alma, ela é gulosa. Eu digo que a alma ela é gulosa, ela vai recebendo tudo que você se propõe a alimentar, inclusive as coisas ruins, né? O Espírito Santo e a amargura não podem
coexistir em uma mesma pessoa, eles não podem estar juntos, né, numa mesma pessoa. É preciso que um saia para que o outro entre. Então, limpar as pessoas dessa raiz, né, é um trabalho que nós, como pastores, líderes, cuidadores de pessoas, né, precisamos levar as pessoas a isso, né, arrancarem essas raízes, porque o Espírito Santo, né, os frutos do Espírito Santo é totalmente o contrário dessas raízes, ou seja, a nossa cura está em viver, né, em viver o fruto do Espírito Santo na nossa vida, por quê? Porque vamos manifestar, então, né, a própria palavra já está dizendo, fruto, né, já vai ser manifestado em nossas vidas, a paz, a alegria, a bondade, que é totalmente contrário a essas raízes, né. Não podemos alimentar essas raízes, porque elas vão gerar, como eu disse, conexões espirituais com esses demônios, com esses espíritos de amargura, né? Nós ministramos essa palavra em Médici, em Presidente Médici, e oramos com as pessoas, e ali houve uma manifestação muito forte de um espírito familiar de amargura, né? Então, isso é muito sério, e nós precisamos tratar, né, como líderes, precisamos levar as pessoas ao tratamento, levar ao confronto, né, com amor e com a palavra, a reconhecer que existe isso, né, que ela está debaixo, ou tem essa raiz no seu coração, né. A única forma de lançar fora essa raiz de amargura é, antes de tudo, reconhecer, né, a sua presença. E depois se colocar, né, de joelhos em arrependimento, é pedir perdão, né, é sair, é querer realmente ter o seu coração tratado. Então, a partir disso, disciplinar os nossos pensamentos, né, rejeitando todo sentimento de ódio, todo pensamento de ódio, de tristeza, curar as lembranças dolorosas, né? Faz parte da alma, essa área de lembranças de violência, de abandono, porque vai estar conectada com essas raízes aí. No mesmo livro de Efésios, nós vemos em Efésios 4, 29, né? Falando da palavra torpe ali, né? Não saia da vossa boca palavras torpes, né? Que também está conectado, né? Livrem-se de toda amargura, indignação, ira, né? Gritaria, nós já falamos. A nossa cultura, ela leva, né, a amargura se manifestar, porque a nossa cultura é uma cultura da tristeza, né? Uma cultura, até mesmo dentro da igreja, uma cultura da tristeza, né? Então, o fracasso, né? Leva também a amargura, fracassos na vida. Fracassos, queridos, eu digo que fracassos é apenas um resultado, né? O fracasso nunca pode nos levar ao desânimo, à desistência, porque o fracasso é apenas um resultado. Se queremos um resultado diferente, né? Então, nós é só fazermos diferente, né? Então, a amargura também vem pelas perdas, né? Vem através de derrotas, de fracassos, perdas, tristezas, né? Então, ela causa esse sofrimento profundo aí. A palavra grega para amargo, né, ou amargura, originalmente significa agudo, pontiagudo, né? Então, é isso aí, é forte, né? Porque é um cheiro agudo desagradável, né? Podemos dizer. Um cheiro agudo desagradável que está dentro de nós, né? Um mau cheiro. Isso atrai os demônios, né? Os demônios, eles sentem o cheiro do pecado. Para eles, o cheiro do pecado é bom, é agradável. E para Deus é desagradável, né, queridos? Então, os demônios começam a se aproximar de um coração triste, de um coração em derrota, de um coração que permanece, né, na perda, porque isso acontece na nossa vida. Mas não podemos permanecer no fracasso, permanecer na perda, permanecer ali no sofrimento, na lamúria, né, na lamentação.
Veja, pontiagudo é algo que fere, né? Algo que vem mesmo para ferir. Então, nós precisamos tratar, arrancar toda a maldade, né, do nosso coração, perdoar, né, trabalhar o perdão com as pessoas, porque isso leva ao fel, né, à amargura. E queremos também aqui mencionar Provérbios 14, 10, que fala: cada coração conhece a sua própria amargura. Veja que é possível as pessoas, né, se elas são levadas de uma forma correta, a reconhecer. Então, nós podemos levar as pessoas, né, a reconhecer, a identificar, na verdade, né, e reconhecer raízes de amargura. A amargura, ela causa um intenso sofrimento mental e físico, né? Nós vemos o quanto Saul foi perturbado, o quanto Saul foi oprimido, foi uma pessoa oprimida, né? Ele pensava o dia todo em vingança, em vingar-se de Davi. Vemos ali toda a hostilidade que ele tinha, né? E ele passou a ficar perturbado, né? E a ter essa conexão aí forte, ruim, né? Da parte desses espíritos de amargura. As experiências da nossa vida, como eu disse, podem causar amargura, né? As mulheres podem se tornar amargas se não conseguirem, né, ter filhos, né, como é o caso de Ana ali, que clamou ao Senhor. A amargura, inclusive, ela causa isso, né? Ela causa a esterilidade. Ela causa esterilidade espiritual na nossa vida. Então, olha aí, queridos, talvez você possa identificar aí hoje a falta de frutificação na nossa vida pode estar ligada, né? Conectada com a amargura. E às vezes, queridos, pode estar até oculta de nós mesmos. Eu digo que sem alguém nos tratar, nos ajudar, muitas vezes nós temos dificuldade, né, de identificar áreas amargas, né, dentro de nós, né? E isso pode causar toda essa destruição na nossa vida, né? Causa também a rebelião, a insensatez, né? Tomamos decisões que não deveríamos, né? Fazemos escolhas erradas. A rebelião, a insensatez, né? Está conectada com a amargura. Provérbios 17, 25, amém? Fala disso. Deixa eu correr um pouquinho aqui, né? Respostas ríspidas, né? Aquela pessoa sempre negativa. Então, a amargura, ela pode, então, causar esterilidade, tanto espiritual, emocional. Qual a esterilidade emocional que a amargura causa? Os relacionamentos. A pessoa acaba se isolando ou sendo isolada, né? Porque, irmãos, difícil conviver com uma pessoa amarga, né? Então, ela vai acaba que ela vai sendo isolada. Pode ver, as pessoas não querem ficar perto, as pessoas não querem, né, um relacionamento. Pastora. Então, causa esterilidade, a esterilidade emocional é na área dos relacionamentos. E a esterilidade espiritual, e que são a falta de frutificação, e a esterilidade física até, né? Pessoas com falta de perdão, amarguradas, elas podem somatizar e não conseguir gerar filhos mesmo, né? Nós vemos a história de Ana, né? O quanto Penina a afrontava, né? O quanto Penina fazia essa raiz, né? Tentar se manifestar na vida de Ana. Mas vemos que Ana, ela foi diferente de Saul. Ela correu para Deus, né? Ela correu para o altar. Ela foi para o lugar certo, o altar, o lugar de gerar, né? O altar é o lugar de gerar arrependimento. O altar é o lugar de gerar a cura, né, no nosso coração, de se entregar ali, de chorar, de confessar, né, de pedir perdão. Então, Ana, ela teve ali a melhor atitude, né? Ela teve a atitude, né, correta, e Saul teve a atitude errada. Ele foi alimentando cada vez mais, até se tornar realmente muito perturbado, a ponto de buscar a feitiçaria, né?
que é a rebelião. Então, veja que a rebelião não vai surgindo assim de qualquer maneira. São essas raízes que acabam levando também as pessoas a serem presas, né? A ficarem presas na questão da rebelião. Cada um de nós tem seus próprios parâmetros de crenças, né? Para o que é certo e o que é errado. Isso vem de família, isso vem do nosso crescimento. Quando nos sentimos ofendidos, é natural reagirmos de maneira negativa. E isso pode causar amargura em nosso coração, né? Mas se formos rápidos em perdoar, irmãos, a ofensa, então somos curados, então alcançamos cura. Isso faz parte do tratamento emocional na nossa vida, né? Mas se nós não formos rápidos em perdoar, nós deixarmos essa ofensa alcançar o nosso coração e perpetuar ali e ficar, então nós realmente vamos ser pegos, né, pela amargura. Se não liberamos perdão e não deixarmos que Deus cuide dessa situação, ou seja, abrir mão da vingança, abrir mão, né, da ira, abrir mão do ódio, abrir mão dessas raízes aí de amargura, porque as raízes elas vão crescendo, elas vão sufocando, né, a vida da pessoa. Nós precisamos lançar, então, as ofensas por terra, amém? Nós temos que rejeitar e encher a nossa vida do Espírito Santo, né? Do fruto do Espírito. Pastora. Da graça de Deus. Sim, pode falar, pastora Fela. Pode me interromper. E a questão do orgulho, né, tem tudo a ver com a amargura, né? E porque a pessoa também entra na justiça própria, porque alguém feriu ela e ela tem razão, né? Não é do nada. E ela vai alimentando aquilo, que vai crescendo dentro dela, e por isso vai ficar tão tóxico conviver com pessoas amarguradas, porque ela está na justiça própria, ela está na razão dela, e no orgulho, né, ela vai para um nível, né? Então, assim, tem muita coisa conectada quando a gente fala sobre amargura, né? Uma limpeza, assim, em vários contextos. Sim, o orgulho, né, ele é a raiz de todos os outros pecados e ele está bem conectado com a amargura nesse sentido mesmo, justiça própria, lembra, muito bem colocado, né, a justiça própria, o querer vingar-se, né, ou mesmo não, como cristão, muitas vezes, o Espírito Santo, né, automaticamente ele vai nos alertar, eu digo que o Espírito Santo, ele vai ligar aquela sirene, aquela luzinha vermelha, cuidado. Foi o que Deus falou com Caim, cuidado, olha aí, né? A justiça própria, a vingança está aí na porta, né, do teu coração, mas ele não ouviu o Espírito Santo. Então, muitas vezes, as pessoas realmente são ofendidas, existe uma ofensa verdadeira, mas qual é o caminho? O caminho é o perdão, né? Qual é a saída? A saída é o perdão. Isso. Qual a resposta nós vamos dar para aquilo que as pessoas fazem a nós? Então, o problema não é o que as pessoas nos fazem, mas o que nós fazemos com aquilo que as pessoas nos fazem, né? Então, nós temos o Espírito Santo, nós temos perdão, nós temos o poder de Jesus acionar a cruz, acionar a libertação, né? Muitas pessoas dizem para mim às vezes, pastor, eu não consigo perdoar. Mentira, não quer perdoar. Essa é a verdade, né? Então, assim, na verdade é isso. Então, precisam de confronto para ver cura realmente, né? Como eu disse, a amargura, ela afasta as pessoas, né? E a pessoa acaba sendo prejudicada na sua vida, nos seus relacionamentos, no seu ministério, em tudo, nos seus negócios até, né? Porque ela vai manifestar isso em tudo, né? É terrível, a amargura é terrível mesmo, né? Uma coisa que nós precisamos tratar, irmãos. E é como eu falei, a amargura muitas vezes ela se disfarça, né? O pior é isso, ela se disfarça ali entre, como eu falei, suspeitas, né? Atitudes assim, mesmo disfarçadas. Então, as pessoas às vezes não reconhecem que realmente ali tem uma raiz, né? Tem a manifestação, né? A fofoca, algo sutil, né?
uma palavra aqui, uma coisinha ali, coisas sutis, né? Então a pessoa fica brincando, eu falo, com o pecado, né? E em vez de realmente passar o machado, passar a espada ali na raiz, que é a amargura, né? Tratar o seu coração, reconhecer, confessar, né? Nós não podemos subestimar o poder dos demônios que estão associados a esses sentimentos aí, de ira, de inveja, de amargura, de ódio, né? Eles são realmente destruidores, né? Nós precisamos expulsar da nossa vida. Eu falo agora na questão da conexão geracional da iniquidade, né? Então, muitas pessoas podem já ter essa brecha na sua iniquidade, né, de famílias amarguradas que já carregam esse mal no DNA, essa dificuldade aí, e aí, quando ela sofre a ofensa, né, quando ela é pega pela isca da ofensa e gera amargura, né, e deixa gerar amargura, acaba, então, ela passando isso para as gerações seguintes, né? Então, queremos amargura, acho que está bem falado. Agora vamos entrar aqui na inveja e ciúme, removendo as raízes da inveja e ciúmes, né? Temos um tempinho ainda, vamos falar um pouquinho disso. Cantares, né, de Salomão 8:6 fala: o ciúme é tão inflexível quanto a sepultura. Isso é forte, irmãos, forte, igreja. O ciúme é tão inflexível quanto a sepultura. Suas brasas são fogo ardente, são labaredas do Senhor. Então, veja aí, raízes de ciúmes, né? É tão duro, né? Porque o inflexível é algo duro, né? Que não se dobra ao Deus, né? Então, não se dobra a cura. Ele é comparado, inflexível quanto a sepultura, né? Então, é muito forte a questão dos ciúmes, né? Êxodo 20:17 também fala algo sobre ciúmes, fala: não cobiçarás, não invejarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem os seus servos ou servas, né? Nem seu boi ou jumento, nem coisa alguma que lhe pertença. Então aí já está falando um pouco da inveja, né? A inveja também é algo bem disfarçado no interior, né, das pessoas às vezes. A inveja, ela conduz à ira, também ao ódio. A inveja conduz à amargura, né, a fofocas, a calúnia sobre outras pessoas, né, produzindo, infelizmente, né, feridas no caráter. Então, são coisas que, né, trazendo um caráter que pode ser até um caráter assassino, né? Desprovido de perdão, e abre a porta para muitos outros pecados. Os sentimentos de inveja e ciúme, queridos, eles costumam ser intensos, né? Ser extremos, cruéis, né? Então, o rei Salomão aí, ele está dizendo que o ciúme e a inveja é tão cruel, né? Tão extremamente cruel, que arde como uma chama, né? É como um fogo, né? Mas não é o fogo bom, é o fogo terrível, né? É o fogo do diabo, eu falo, né? Fogo que destrói, né? Vidas, famílias, casamentos, né? Pessoas vêm para a nossa casa ministerial, né? Vêm para nós, vêm para o nosso cuidado cheias, né? Dessas raízes. Então, uma vez que a inveja, o ciúme também consegue penetrar o coração de alguém, essas raízes vão aprofundando, né? E causando destruição. As pessoas invejosas, né? Debaixo dessas feridas, infelizmente, elas não conquistam nada. Né? São movidas pela inveja. Então, elas não buscam o que Deus tem para elas. Muitas vezes, inconscientemente, elas começam a desejar o lugar do outro, né? As pessoas com raízes de inveja e ciúmes, elas entram muito na competição. Elas se dedicam, às vezes, arduamente, mas a motivação é errada, né? Eu não quero ser redundante aqui, porque o apóstolo tem falado muito sobre isso, né? Motivação errada, né? A competição é a motivação totalmente errada. Mas eu vou dizer algo aqui, queridos. Na minha experiência de trabalhar com as pessoas,
eu trabalho muito com as pessoas no pessoal, né? Então, eu percebi que as feridas de abandono e as feridas dessa questão de preferência de filhos, enfim, as coisas que acontecem na família diariamente, né, as desestruturas familiares, causam nas pessoas a comparação, né? A comparação é terrível, né, professora Rafaela? Crianças que são muito comparadas, né? Elas crescem com esse sentimento aí, então, de competição, porque elas precisam, na verdade, da afirmação dos pais. Mas aí, quando os pais não são curados, os pais não sabem, né, conduzir a sua casa, os seus filhos, e manifestam preferência, é terrível, porque daí causa ciúmes entre irmãos, causa inveja entre irmãos, né? Nós conhecemos bem a história de José ali, né, com os irmãos, como foi ali que aconteceu com José, né, por causa dos ciúmes, da inveja. Então, a comparação, né, nunca compare, né, os filhos, nunca compare as pessoas, você não vê fulano, né, porque você não faz igual fulano. Isso é terrível, isso vai gerando na pessoa esse sentimento de comparação, e daí a comparação está no inconsciente dela, ela se converte, ela tem o Senhor, o Espírito Santo está na vida dela, trabalhando, mas lá no inconsciente tem isso, e aí ela começa a manifestar a motivação errada da competição. A competição muitas vezes pode vir de uma raiz de comparação, né? Então, trabalhando com pessoas, a gente pode entender isso aí. O Espírito Santo precisa, né, nos mostrar, né, precisa mostrar a cada um de nós, e precisamos levar as pessoas a buscar Deus, né, ouvir Deus, porque às vezes as pessoas dizem assim, mas a pessoa está me acusando, né, de fofoqueira, de calúnia, a pessoa está me acusando disso, a pessoa está me acusando de ser polêmico, de ser perturbadora, né, que eu estou causando. E às vezes a gente precisa dizer para a pessoa, mas você já parou para pensar? Será que você realmente não tem essas atitudes aí, né? Se algumas pessoas estão falando, você parou para refletir, você parou para se mapear, você parou para se observar? Nós precisamos levar as pessoas, irmãos, a ter esse tempo de reflexão, para que ela possa, então, o Espírito Santo testificar, mostrar e elas reconhecerem, porque elas não conseguem chegar à cura e à libertação se elas não passar por esse caminho de arrependimento, reconhecimento e desejar profundamente arrancar essa raiz, né, essas raízes aí, para ser curada, né, para ter uma vida abundante, né. A raiz da inveja é uma falta total de entendimento do conceito de servir. É a indisposição de servir, olha aí. Então, a inveja, ela é um disfarce, né, da falta de entendimento do servir. Eita, Jesus, eita, glória, fala Deus, né? Ai, Senhor, que assunto forte, né? Então, a indisposição de servir, né? A indisposição de servir o meu irmão, a indisposição de servir a minha casa, a indisposição de servir meu esposo e vice-versa, minha esposa. Tá vendo como é que é? O disfarce da inveja? O disfarce da inveja vem nisso, na indisposição de servir. Irmãos, isso é uma chave. A raiz, quem quiser anotar, a raiz da inveja é uma falta total de entendimento do conceito de servir. É uma indisposição em servir. Porque, queridos, nós só vamos chegar ao nosso ministério, ao nosso propósito, quando tivermos a disposição de servir, né? Então, veja que isso pode nos levar ao não cumprimento da vontade de Deus. Sabe, irmãos, é algo curioso também. Eu vejo pessoas falando,
pastor, eu tenho orado, pedido para Deus, eu não sei qual é o meu propósito. Eu não sei o que Deus quer da minha vida. Pastor, ora porque eu quero saber a vontade de Deus, eu não sei a vontade de Deus para a minha vida. Então, queridos, a vontade de Deus está na palavra, né? Eu digo que a palavra, ela tem as chaves ali. Só que muitas vezes nós não conseguimos enxergar, né? Nós não conseguimos ter a revelação. Por quê? Porque muitas vezes nós vamos ler a Bíblia, sinceramente, muitas vezes a pessoa vai ler a Bíblia com essa indisposição, né? Ela vai ler a Bíblia para cumprir um protocolo. Misericórdia, né, irmãos? E é por isso que aí eu falo assim, mas o Espírito Santo não fala com você? O que você está lendo? Né? A palavra, Deus não está falando com você. Não, Deus não está falando nada comigo. Deus está falando, né? Mas há uma indisposição de ouvir, há uma indisposição ali de servir. E muitas vezes é como eu falei, queridos, muitas vezes está também no inconsciente, né? Porque a ferida da comparação, as feridas, né, as ofensas, os traumas, essas dificuldades que acontecem na nossa alma, o que acontece? Há um mecanismo no nosso cérebro para jogar isso para o inconsciente, né? Para debaixo do tapete, eu falo, né? Sabe o que? Você não está com tempo, aí você vai jogando umas coisinhas debaixo do tapete. E aí, só que chega um tempo que você tem que tirar o tapete para limpar tudo isso, né? Esse é o tempo, né? Esse é o tempo. É o tempo. Dizer, pastor, Tem uma frase forte. Sim, pode falar. Quando nós lemos a palavra precisa nos ler. Né? Então, assim, se a gente está lendo e não tem falado nada conosco, a gente não está com essa percepção, com essa intenção, com essa motivação de sermos lidos pela palavra, né? De realmente sermos passados a limpo, né? Diante da palavra, porque é impossível, né? Como você falou, ler algo, né? Tá ali, tá estudando, tem uma busca sincera, uma busca verdadeira e nada falar, nada ministrar, porque às vezes a gente está buscando resposta, a gente está buscando bênção, a gente ainda está no evangelho do tanque de Betesda, né? Querendo a bênção. Resposta, mas não uma limpeza, né? Um processo de purificação. Verdade. E continuando aqui, interessante, se nós observarmos Jesus, uma das maiores lições, né, que Jesus nos deixou e que deixou os seus discípulos ali, que Jesus queria que os seus discípulos aprendessem, e nós como discípulos do Senhor, filhos, precisamos aprender, é que Deus, Ele exige que cada um de nós, né, sejamos servos, ele nos ensinou isso, né? Nós precisamos aprender com Jesus, né, que Ele é manso e humilde de coração, a praticar o servir. Então, o Evangelho, Jesus, tudo que Ele ensinou ali, o que mais Ele ensinava aos seus discípulos era o servir. Então, essa raiz de inveja e ciúmes, ela vem nos roubar da vontade de Deus, né? Que é o servir. Tudo que Jesus queria que eles praticassem isso, o servir. Então, as pessoas que não são libertas da inveja, dos ciúmes, elas nunca vão progredir, irmãos. Elas não vão crescer no reino de Deus. Né? Nós não vamos progredir na nossa vida, nós não vamos crescer no reino. Não importa o quanto rico ou importante você se torne, sempre você terá que servir. No reino de Deus é assim, né? Não importa em que patente eu estou, se eu estou pastor, se eu estou apóstolo, se eu estou profeta, né? Eu tenho justamente que servir. Eu estou nesse lugar que Deus tem me colocado para servir. Então, todos que exercem algum ministério e pensam em chegar, né? Claro, em algum lugar poderoso de abençoar muitas vidas, tem que cuidar, porque pode cair, né? Nesse engano aí, da motivação errada, da indisposição de servir. Então, se nós queremos nos tornar ricos, importantes, no sentido de pessoas influenciadoras do reino, né, que levem, nós temos que primeiro aprender a servir, né?
Então, isso é uma realidade na nossa vida. Precisamos, né? Precisamos trilhar esse caminho da libertação e da cura. Não dá mais para ficar protelando isso. Temos que tratar, né? Temos que colocar diante de Deus, Senhor, falar como o salmista, né? Vê se há em mim, Senhor, olha, vê se há em mim algum caminho mau, aquilo que está oculto de mim mesmo, Espírito Santo, traz à tona aquilo que está oculto de mim mesmo. Como eu falei, muitos têm isso no seu inconsciente, né? Inúmeras pessoas, irmãos, são chamadas por Deus, né? Muitos são chamados, mas poucos dão a resposta efetiva. Porque poucos crescem, será? Por que você observa pessoas 10 anos na igreja, sei lá, 20 anos, e aquela pessoa não consegue servir em nada, né? É incrível, eu falo, é incrível, isto é incrível, é fantástico, como que a pessoa consegue ficar dentro de uma comunidade, dentro de uma casa ministerial, e não consegue se dispor a servir em nada às vezes, meu Deus. Isso mesmo, irmã, Jesus veio para servir, né? Isso que ele ensinou, é o que nós estamos falando aqui. E essas raízes, elas nos roubam do nosso verdadeiro propósito, elas nos roubam de ser bem-sucedidas em casa, no ministério, nos relacionamentos, né? Essas raízes aí. E hoje a juventude, né, irmãos, que nós estamos vendo uma geração, infelizmente, uma geração assim, né, indisposta, né? Não quer lavar a louça em casa, já começa por aí, né? Indispostos, não querem lavar uma louça, não querem servir, né? Ajudar na família. Por isso eu digo, irmãos, as crianças, elas podem ser ensinadas no servir desde pequenas, né? Claro que o serviço que elas vão fazer ali, lavar uma loucinha, te auxiliar em algo, não vai ser como você faz. E também vai ser coisas mais simples, né? Que não tem uma demanda muito difícil ali, mas você já vai gerando, né? Nas crianças esse servir. Então, a juventude hoje, alguns jovens, né? A maioria dos jovens tem essa dificuldade quando chega na igreja de servir. Mas glória a Deus que nós estamos vivendo, né? Graças a Deus, no Evangelho do Reino, onde temos aprendido, né? Por que essa geração tem dificuldade de servir? Porque é uma geração do instantâneo, né? Do fast food, né? Do automático, do tudo pronto, né? Ah, querem tudo pronto. Então, por isso, nós não podemos dar o peixe, irmãos. Nós temos que dar a vara, né? Para eles irem, e a minhoca, às vezes até, para eles irem pescar, né? Então, dentro do ministério, nós precisamos ensinar, né? Precisamos mover as pessoas. Se a pessoa não aprendeu o que é servir, ela não aprende nada mais do reino, né? Porque fecham-se as portas para ela. O conceito de ser servo é tão importante para Deus que Jesus falou muito disso, né? Ele falou, eu não vim para ser servido, mas para servir, né? Veja que Deus mandou Jesus, ele deixou a sua glória, né? Para servir, para dar o exemplo, né? Então, Jesus nos dá esse exemplo. Jesus serviu a sua família, irmãos. A sua família terrena, a sua família onde ele foi adotado ali. Ele trabalhou. José ensinou o seu ofício a Jesus. Jesus se colocou na condição de servo, de ser ensinado. Precisava realmente aprender. Jesus precisava realmente ir a José, obedecendo José, mas ele o fez, irmãos. Ele fez, e ele foi, eu creio, um dos melhores filhos de José, né? Mesmo sendo adotivo. Ele serviu a família. Ele, como filho mais velho ali, né? Jesus também foi o filho mais velho daquela família. Ele, com certeza, ele serviu a família. Ele cuidou de Maria. Ele, quando José morreu, sei lá, ele teve a sua participação importante ali na família. Então, servimos a nossa juventude
Às vezes acontece. Dos talentos, nós vemos ali que Deus confia talentos a vários tipos de homens ali. E alguns não granjearam seus talentos, né? Enterraram seus talentos, pela indisposição de fazer algo, de ter atitudes. Shalom. Amém. O tá correndo, né, queridos? Tá. Vamos esperar um pouquinho, Deu uma... cortadinha, né? Ou caiu. Isso. Esse volta. Acho que voltou. Tenta aí. Todo mundo já voltou? Oi. Estão voltando? Eu acho que tá por aqui, pastora. Segue aí, qualquer coisa. A sua tá falhando. Amém. A minha? A voz tá indo e voltando um pouco. Ah, tá. Pessoal, vocês estão aí? Acho que estão. Dá um sinalzinho aí. Acho que segue, pastora. Bem, sim. É algo importante nessa parábola dos talentos, né, que eu estava falando, é que a atitude, né, de cada um ali determinou a recompensa também de cada um ali, né. Jesus estava ensinando sobre a questão do servo, né, da fidelidade ali, né, e tratou ali a inveja, né, porque alguns tentaram se justificar, né, então eu falo que quem é bom de justificativa é ruim de arrependimento, né, e aquela palavra, quem é fiel no e impede, né, o nosso prosperar, o nosso crescer também. É bem forte esse texto de Lucas, né, Lucas 16, do 10 ao 13. Jesus falando também que não podemos servir a Deus e a mamon, né, servir a Deus e ao dinheiro, né. Então, é um grande obstáculo para a nossa vida, essas raízes de inveja e ciúmes, né? Então, nós precisamos alcançar a cura e o Espírito Santo trabalhar em nós, né? Permitir que o Espírito nos limpe, né? Que a palavra nos limpe, que pessoas nos ajude a chegar a essa limpeza, né? Nós temos que lançar fora toda arrogância, né, toda preguiça, todo sentimento, né, e raízes que nos levam a ficarmos dessa forma, amargurados, né, emburrecidos, né. Eu digo que a ofensa, a amargura, a inveja, os ciúmes, nos emburrece, né, nos emburrece, temos que sair dessas atmosferas, queridos, arrancar pela raiz, né, esse mal da nossa vida, esses males aí, buscar a humildade, né, como Jesus, sermos servos e humildes como Jesus. Jesus é o nosso modelo, né, é o nosso Pai, né, o nosso modelo, ele é Deus, né, e trilhar, então, né, esse caminho da cura, né, através da nossa entrega, né, da nossa entrega mesmo, e servir, né, queridos, servir, mudar de direção, né, eu digo que converter o nosso coração é mudar de direção, porque a Bíblia diz que nós precisamos arrepender, confessar, arrepender, e o que mais? Quem sabe? Confessar os pecados, arrepender, e o que mais? Abandonar. Abandonar aquelas atitudes, né? Não é automático.
é vigiar, né, todo dia, é abandonar de coração, é decidir, né, ter disposição de abandonar certas atitudes, palavras, né, nos chegar diante de Deus com fé, queridos, né, e dizer, Pai, eu entrego nas tuas mãos o meu, né, a minha alma, o meu espírito precisa ser tratado, né, eu preciso, Senhor, mudar, preciso ter essa mente transformada, essa alma curada, para que eu quero entender, né, eu quero ter, que o espírito de entendimento nessa manhã possa nos trazer, queridos, né, esses lugares ocultos, raízes que estão muitas vezes ocultas no nosso inconsciente, no nosso subconsciente. Muitas vezes nós somos grosseiros com as pessoas, né? Muitas vezes nós somos realmente grosseiros, né? Agressivos. Então, queridos, Jesus ele trabalhava através de perguntas. Ele levava as pessoas a refletir. E nessa manhã eu queria te levar também, eu queria né, que nós todos nos perguntássemos: por que eu tenho tal atitude? Por que muitas vezes eu sou ríspida? Por que sempre eu sou ríspida? Ou por que será que eu tenho uma atitude grosseira, né? Quando eu sou contrariada? Por que será que eu não consigo ouvir não? Quando eu ouço não, ai, ai, ai. Tô aproveitando, Né, pastor? não coloca desculpa no temperamento não, tá? Senão nós vamos marcar um horário para você. Pior que eu tô vendo muita gente usando aí o temperamento, né? Para muitas vezes justificar a não mudança de uma atitude. Ah, mas é porque eu sou, né, temperamento tal. Mas não é, queridos. Temos que levar isso em oração, né? Amém, estamos no processo, isso mesmo, queridos. Mas se nós já temos a disposição de nos permitir entrar no processo, glória a Deus, né? Então, eu queria aqui, não sei quantos minutos temos, mas eu queria aqui colocar também identificando uma pessoa ferida e amargurada, algumas coisas que pode nos ajudar, né, com pessoas que nós estamos tratando, atendendo, trabalhando, se relacionando. Então, identificando aí uma pessoa ferida e amargurada. Falta de interesse pelos outros, né? A pessoa com falta de interesse pelos outros aí. Já apontou aqui para o servir, né? A pessoa ferida, ela se importa bem pouco com quem quer que seja, né? Ela é muito centralizada nela, no umbigo dela, nas necessidades dela, né? Ela perde a afeição, o interesse. São pessoas separadas, né? Ela tem uma comunicação quebrada e ela fica sempre no isolamento, né? E esse mês, né, está falando disso, de nós nos conectarmos com o Pai, né? De nós não nos isolarmos, não quebrar a comunicação. Então, nessa Será que é ela? Será que sou eu? Ai, Jesus.